e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora um profeta, bem saberia quem é a mulher, a qual vem tocando seus pés, é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele quem o pagar, perdoou-lhe ambos. E disse: pois qual deles amarás mais? E Simão respondeu e disse: tenho por mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. Amém. Podemos assentar, muito obrigado. Meus amados, como Saula disse, nós já se sentimos em casa, viu? Nós louvamos a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. É um privilégio estar nesta casa, sabendo que o pastor Romão é um mestre para nos ensinar. Assumir essa tribuna aqui é um peso, uma responsabilidade muito grande. Meus irmãos, hoje é culto do ciclo de oração, culto das irmãs, na direção das irmãs. E eu pedi a Deus uma palavra hoje à tarde, que viesse cair ao nosso coração, que pudéssemos compreender e entender mais um pouco sobre o papel da mulher na Bíblia Sagrada, e também para nós compreendermos acerca de adoração. E eu fiquei a pensar, a sua adoração, qual é o nível? Ela é rasa ou é profunda? A que tanto você adora? A que ponto chega o nível em que você se derrama diante do Senhor? Até que ponto vai a sua intimidade para com o próprio Mestre, com o dono da vida? A que ponto vai o íntimo do seu relacionamento com aquele que conhece o dentro e o fora? Aquele que sabe antes que a palavra chegue na sua língua, ele conhece. A que ponto vai o nível da sua adoração diante daquele que é sabedor de tudo e de todas as coisas, e tudo está nu e patente diante dos olhos dele? Até que ponto vai a nossa adoração? A Bíblia diz, meus irmãos, que o ministério de Jesus começa muito florido. O ministério dele é aquele que chama a atenção da multidão. Você já imaginou o nível do ministério de Jesus? A sua primeira aparição pública é em um casamento em Caná da Galileia. Mas o aparecimento não é simples. Ele chega no momento em que acabou-se o vinho, acabou-se a alegria daquela festa, acabou-se o momento em que todos festejavam. É nesse exato momento que ele aparece. Maria, sua mãe, olha para ele e disse: olha, acabou-se o vinho. Ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? O que te importas? Ela olha para ele como se dissesse: olha, é necessário fazer algo. Você já foi naquele lugar que aconteceu um problema? Alguém chega para você e diz: olha, aconteceu isso. Automaticamente ele quer que você tome uma atitude. Ele olhou para Maria e disse: não é chegado o momento. Mandai que os homens enchem as talhas. Encheram grandes 3 talhas de água. Ele pega o caneco, coloca lá dentro, toma, leva, entrega ao mestre Sala, que vai provar e vai dizer: esse é o melhor.
eu quero que seja limpo. O homem imediatamente era leproso na sua mão, fica lã branca, limpa, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz que ele vai para o mar da Galileia, e no mar da Galileia ele reúne uma multidão gigantesca, todos querendo vê-lo. Então ele começa a sua seleção dos 12 apóstolos. Ele chama Simão, André, ele chama Filipe, Tadeu, Bartolomeu, e ele vai chamando os 12. Após selecionar os 12, o seu ministério está começando a se formar todo. Aí o texto diz que ele começa a pregar a sua mensagem, e a sua mensagem é arrebatadora, irmão. Aonde ele passava pregando, milhares se convertiam, ao ponto de fariseus, saduceus, sacerdotes parar para ouvir a mensagem dele. A Bíblia diz que um dia ele está na cidade de Naim. Havia uma multidão em festa e regozijo, porque ele estava ministrando. O texto diz no capítulo 7 do livro de
Simão então convida o mestre no capítulo 7. E o seu convite é: vem jantar comigo. Querido, Jesus é conhecido como aquele que jamais jogou fora uma pessoa. Jesus é aquele que no seu ministério ele tem pessoas que saduceus, fariseus, samaritanos, judeus, gentil, publicano. Ele tem no seu ministério toda classe de pessoas. E quando Simão o convida para ir na sua residência, ele aceita imediatamente o convite. Só que um convite de um homem para ele jantar era totalmente regrado por liturgias. Havia uma espécie de liturgia para você receber um convidado na sua casa. Quando Jesus chega na casa de Simão, há um preparo, irmão. A mesa está preparada. Há pessoas prontas para fazer o jantar. Só que na cultura israelita, irmão, não se colocava na sala de estar. Geralmente ficava na entre-sala, que quem estivesse nas ruas poderia passar e ver o seu convidado. A Bíblia diz, irmão, que Jesus chega no horário marcado. É convidado a adentrar e ele adentra. É convidado a sentar-se à mesa e ele assenta. De certo, o texto não diz, mas eles começam um diálogo entre eles, conversando. De certo, Jesus estava falando sobre o reino dos céus e da sua justiça. Como o homem deveria andar nos caminhos da palavra. Como o homem deveria seguir a lei, os princípios dela. O texto vai dizendo que as horas vão passando. Os convidados todos vão chegando. Quando de repente, irmão, como que se ninguém percebesse, o texto agora fala de uma mulher que vai adentrar naquela reunião. E na cultura israelita, que é um problema, que uma mulher jamais poderia adentrar numa reunião solene que só tivesse homens, a não ser que seu esposo a convidasse. Mas essa mulher não é casada, o que parece o texto dizer. O texto também parece que dá a entender que ela é uma mulher de má fama. O texto ainda dá-nos a entender que ela não foi, hipótese alguma, convidada. O texto então diz que ela chega por detrás para não ser vista. Obviamente, irmão, que ela vai adentrar na hora que todos estão afoitos a conversar. Aí eu fiquei analisando sobre a vida dessa mulher. Depois você reflita no capítulo 7. Quantos conflitos internos essa mulher vai ter? Ao ponto dela tomar a decisão de pegar o vaso e ir aos pés de Jesus. Aleluia. Queridos, essa mulher passa algo na mente muitas vezes antes de fazer. Há um conflito interno, irmão. Ela está numa reunião que não foi convidada. Ela está numa reunião que só tem homens. E ela é conhecida por ter má fama. Então essa mulher, para tomar a decisão, tem que ser algo que está explodindo dentro da alma dela. Tem que ser algo que está tocando dentro do seu coração, que ela já não aguenta mais. E ela disse: o que eu vou fazer? Eu preciso chegar nele. Queridos, com certeza essa mulher já tinha participado de algumas reuniões. Ela tinha visto
ela começa a beijar os pés dela e derramar unguento, vaso, e vai fazendo tudo ao mesmo tempo, e ela não consegue se conter mais. E ela chora, derrama unguento e beija também. E ela percebe que está fazendo para ela uma bagunça, talvez. E ela pega o cabelo e começa a tentar secar os pés dele. Aí o texto diz que o homem que convidou o mestre, Simão, pensou no seu íntimo, no seu coração. E ele pensou assim: de certo, eu convidei a pessoa errada, porque esse homem não deve ser um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher, quem é que está tocando nela. Queridos, não é porque Jesus não está fazendo o que você acha que ele deveria fazer, que ele deixa de ser um mestre, que ele deixa de ser um profeta. Então ele olha para Simão e diz: Simão, está vendo essa mulher? Então ele olha e diz: eu estou vendo, mestre. Há um princípio na fala de Simão que mostra a irreverência de Simão. Primeiro, no seu íntimo, Simão dizia: se ele fosse um profeta. Quando interpelado pelo próprio mestre, ele disse: diga, mestre, fala. Mestre, irmão, mestre é professor, é um rabino, é aquele que sabe mais do que nós. De repente, o texto diz que ele olhou e disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E Simão olhou e disse: então diga, mestre. Ele olhou e disse: está vendo esta mulher? Simão disse: eu estou vendo, mestre. Ele disse: pois parece que você nem percebeu quando ela chegou aqui. Queridos, tem pessoas que chegam na igreja e você nem percebe que ele chegou. Mas o meu Jesus consegue sondar o coração do homem. Aleluia! Ele consegue ver o nível da adoração. Ele consegue saber o tanto que aquela pessoa estava chorando diante dele. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para Simão e disse: Simão, você não me beijou quando eu cheguei na sua casa. A cultura israelita ensinava que tinha um ósculo santo. Você recebia um convidado dando um beijo no rosto dele, em sinal de boas-vindas. E ele disse: Simão, você não me beijou quando eu cheguei na sua casa. Mas essa mulher, ela não para de beijar os meus pés desde que aqui ela entrou. Simão, você não me deu água para lavar os meus pés. A cultura ensinava, devido a Jerusalém e a Palestina ser uma cidade muito poerosa, as ruas ainda não ter asfalto algum, havia muita poeira devido aos desertos. Então natural era você lavar os pés do convidado, em um sinal de afeto por o convidado. E ele disse: Simão, você não me deu água para lavar os pés. Mas ela não para de lavar os pés com as suas lágrimas. Aleluia! Ele olhou e disse: Simão, você não me deu toalha para secar os pés. Mas ela não para de secar os meus pés com os seus cabelos. Aleluia! Aleluia! Então ele olhou para ela e disse: mulher, os teus muitos pecados são te perdoados. Aleluia! Vai-te em paz. Queridos, o texto diz que todos olhou e disse: mas quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Glória a Deus! Aleluia! Queridos, eu não sei o que você fez, eu não sei como é que foi sua vida de hoje e de ontem, mas eu sei dizer que se você adorar a Ele sem reserva, Ele é poderoso para mudar a sua